Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez junto com os amados para estarmos estudando o item 3 da nossa revista do arrebatamento. Que Deus possa nos abençoar nessa segunda semana escatológica. E eu quero aproveitar e pedir aos amados que mande a sua pergunta lá no campo de comentários do YouTube. Mande a sua pergunta, que nós estaremos respondendo ao final da semana escatológica, ao final dessa segunda semana escatológica. Se você tiver alguma dúvida que ficou sobre esses itens, sobre o item 3, ou sobre o primeiro tópico da revista, ou no segundo tópico, faça a sua pergunta, que nós estaremos, se Deus assim nos permitir, ao final da nossa semana escatológica, estaremos respondendo as dúvidas dos amados. É claro que provavelmente será necessário fazer algum sorteio, para poder responder, não todas neste momento, mas responder pelo menos algumas das perguntas dos irmãos. Participe conosco para a glória do Senhor Jesus. Então nós vamos agora já para o texto, de primeira, lá da página 11, o item 3 da página 11, que diz sobre o arrebatamento e acontecimentos distintos. O texto diz assim: o evento arrebatamento da igreja na iminência do fim dos tempos não deve ser confundido com os eventos isolados e singulares acontecidos no Antigo Testamento ou com as ressurreições ocorridas no Novo Testamento, e que não podem ser compreendidos como sendo a primeira ressurreição descrita na Bíblia ou como parte dela. Meus queridos, aqui nós sabemos que existe alguns textos bíblicos que tratam sobre ressurreição, sobre até pessoas subindo para os céus. Nós temos textos que falam sobre isso e que pode às vezes trazer alguma confusão, algum entendimento diferente acerca do que aconteceu com esses irmãos. Então nós neste momento nós iremos abordar este tema também tão precioso. E hoje nós vamos estar no item 3.2, que fala sobre o que aconteceu com Enoque e Elias. O texto, por exemplo, que fala sobre Enoque diz assim, está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. E temos também o texto de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que fala sobre o profeta Elias. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então nós temos aqui dois textos que falam de irmãos, que subiram aos céus, pessoas que subiram aos céus, que foram levados pelo Senhor aos céus. Bem, meus amados, o que nós precisamos entender é que o objetivo ou a finalidade dessas pessoas terem subido ao céu é diferente com relação ao arrebatamento. Então a finalidade é diferente. No caso, por exemplo, de Enoque, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, Enoque andou com o Senhor, Enoque viveu uma vida diferente, Aqui Enoque decidiu andar com Deus em meio a tantas situações difíceis na humanidade. Enoque resolveu andar com Deus, e aí Deus, a decisão foi totalmente de Deus. Deus para si o tomou. Pode até ter alguma semelhança ao arrebatamento. Alguns podem até falar, que tem base ali com relação ao texto de Hebreus capítulo 8 e capítulo 10, que fala que acontecimentos antigos, acontecimentos passados, acontecimentos no Velho Testamento, nada mais era do que sombra do que iria acontecer no futuro, com relação também à igreja, a Jesus Cristo, e com relação à igreja. Podemos ter alguns estudiosos que
podem trazer, né, essa relação na demonstração do poder que Deus tem, no poder que Deus exerce em poder levar, né, pessoas a habitar no céu com Ele, né, que foi o caso de Enoque e de Elias. Então, aqui demonstra, né, no mínimo está demonstrando o poder que Deus tem, que Deus exerce, e a autoridade que Deus tem, né, em poder levar pessoas, seres humanos, a habitar com Ele nos céus. Então, da mesma forma que Deus leva um, Deus leva dois, Deus pode levar milhares de pessoas para habitar no céu. Então, Deus tem todo o poder. Deus é detentor de todo o poder. Mas aqui nós vemos que a finalidade, né, o objetivo é diferente com relação ao arrebatamento. No arrebatamento existe uma finalidade com relação à igreja, para que o Senhor possa levar a igreja a habitar nos céus, né? São pelo menos, a gente pode ver na Bíblia, pelo menos três finalidades aí, né, com relação à igreja. Uma é que a igreja será arrebatada para ela não passar pela ira, pelo período da ira, né, da tribulação, período tribulacional. Outra é que, ao ser arrebatada, a igreja, ela vai, ao participar lá nos céus do tribunal de Cristo, né, ela vai receber, os irmãos em Cristo Jesus irão receber o seu galardão, né? O Senhor vai dar o galardão a cada um conforme as suas obras. E terceiro, a gente vê que é para participar das bodas do Cordeiro. Então existe uma finalidade e um objetivo diferente com relação, por exemplo, a Enoque. A Bíblia fala, porque Enoque andou com Deus e houve uma decisão de Deus em levar para habitar com ele. E alguns podem perguntar, mas pastor, Enoque não teria morrido, porque a Bíblia fala que Enoque já não mais existia nesse plano terrestre. Será que ele não morreu? Não. Né? Nós podemos ver também nos textos bíblicos anteriores, né, nos versículos bíblicos anteriores, que fala exatamente sobre essa questão, né, que vem trazendo a genealogia desde Adão até Noé. E aí vem mostrando, né, os textos vêm mostrando que aqueles que viveram morreram, como no caso, por exemplo, de Adão, que está lá no capítulo 5, versículo 5, que fala: foram todos os dias de Adão, que viveu 930 anos e morreu. Né? A gente vê também com relação a Sete. Foram todos os dias de Sete, lá no versículo 8, capítulo 5, versículo 8. Foram todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. Né? E no versículo 11 diz assim: foram todos os dias de Enos, 905 anos e morreu. Então, todos na genealogia, a Bíblia vem falando que viveu, gerou filhos, mas morreu, né? Com uma certa idade, morreu. Né? E no caso de Enoque, né, no capítulo 5, versículo 24, mostra que Enoque já não era mais nesse plano terrestre, né? Então Enoque não experimentou a morte, né? Apesar, alguns podem falar, mas pastor, tem o texto lá também de Hebreus que fala que ao homem é dado morrer uma única vez, né? E depois disso o juízo, né, meus amados? Aqui, né, é uma limitação para nós na terra, para os habitantes dessa terra, mas não significa que essa limitação Deus tem. Deus, ele vai além das nossas limitações. Nós somos limitados, nós seres humanos temos limitações, né? E no plano divino, no plano de Deus, no propósito de Deus, Deus pode sair dessas limitações, né, do homem, né? Como no caso, por exemplo, Jesus, mesmo aqui na terra, a lei física diz que o homem não pode andar sobre as águas, mas Jesus andou sobre as águas. E não somente Jesus Cristo andou sobre as águas, como também ele chama, né, Pedro fala: se és tu, deixa eu ir ter contigo. E aí Jesus Cristo simplesmente fala: vem. E Pedro andou também
sobre as águas. Então, no plano divino, né, na atuação divina, Deus não é limitado pelas leis e as regras da física, né? E uma delas, no caso, por exemplo, como relação à morte, que ao homem é dado morrer uma única vez, né? E depois disso vem o juízo. Mas, no caso aqui, aprove a Deus, foi vontade de Deus, como diz claramente no texto de Gênesis, Deus para si o tomou, Deus levou, né, Enoque para si. E, né, na mesma semelhança, né, com relação a Deus levar alguém para os céus, nós temos o texto de 2 Reis, capítulo 2, né, do versículo 11, né, que fala sobre Enoque e Elias. Ou, perdão, Enoque e Elias não, meus amados, sobre Elias e Eliseu, né, que eu estava falando de Enoque anteriormente, mas aqui é sobre Elias e Eliseu. E o texto fala que Elias e Eliseu foram separados por uma carruagem de fogo com cavalos de fogo. E Elias foi levado, né, alguns textos trazem até foi arrebatado para os céus, né, num redemoinho, né, meus amados. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui novamente, né, a finalidade, o objetivo era outro. Deus resolveu, Deus decidiu levar Elias. E Elias já sabia, né? Elias já estava sabendo de que isso iria acontecer. No capítulo 2, versículo 1, diz assim: quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Então, Elias já sabia que iria ser levado pelo Senhor, que o Senhor o levaria para os céus. Olha que tremendo, né? Aqui é o poder de Deus em pegar alguém, tirar alguém desse plano terrestre para levar para a habitação celestial. Tremendo isso, tremendo, né? E nós temos esses dois exemplos bíblicos do poder de Deus, que Deus tem esse poder para poder levar pessoas a habitar nos céus. Deus é detentor de todo o poder, né, meus amados? Deus não é, novamente eu repito, Deus não é limitado pela física. E o mesmo poder que Deus exerceu em para Enoque e para Elias, Deus também vai exercer esse poder, mas com algo diferenciado, né, como nós já vimos, com 3 sons poderosos, né, com 3 sons que darão início ao arrebatamento, né, e o arrebatamento tem essa finalidade diferenciada. Então, que os irmãos possam entender que essas duas pessoas, que esses 2 homens foram levados por Deus, foram levados pelo Senhor para habitar nos céus, para morar nos céus, mas a finalidade, o objetivo é diferente, né? Do arrebatamento da igreja, né? Tem até alguma semelhança para que nós possamos crer, né, no arrebatamento, mas aqui não se trata do arrebatamento da igreja, ou seja, o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu. Viu, meus amados? Que Deus vos abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço.